E depois, e outra coisa é, eu interrompo um bocado, À vontade. Vocês estão perfeitamente. Eu estou à senão as vontade. ideias depois. Portanto, vocês também têm que estar. É Supostamente eu é isso. que não devia de estar, não é? Vamos lá. Não é? Gonçalo, muito obrigado por teres aceitado este convite para participar aqui um bocadinho desta conversa aqui sobre negócio e muitos assuntos que vão surgindo à tona. A pergunta do habitual que costumamos sempre fazer é: como é que chegaste aqui, a tua história, quem é o Gonçalo, o que é que queres partilhar sobre ti? Guilherme, muito obrigado, Guilherme e Carlos, pelo vosso convite. Com muito gosto estou cá. Gosto sempre destas iniciativas jovens que querem começar a perceber o que é o mundo do empreendedorismo, das empresas, dos negócios. Um, eu desde miúdo, de facto, sempre tive uma apetência grande por este mundo empresarial. Eu sou filho de dois funcionários públicos, portanto, aquilo que os meus pais viam para mim foi sempre um funcionalismo público. Eu ser funcionário público, era um ordenado certinho. Eu acho que o maior desgosto que lhes dei foi precisamente eu querer ser empresário e entrar neste mundo dos negócios tão imprevisível, porque de facto é um mundo maluco, um mundo que só uma pessoa com alguma insanidade se mete a fazer as coisas sem perceber muito bem qual é o resultado final, mas porque tem uma ideia, acredita nela e porque acha que tem esse capacidade de perceber que as coisas vão funcionar, que acaba por apostar e arriscar aquilo que é o seu bem-estar, aquilo que muitas vezes é o pouco dinheiro que algumas vezes já acumulei ao longo da vida para apostar em novos negócios. E portanto, quando as pessoas pensam que a vida de empresário, a vida de empreendedor é fácil, não é fácil. Já tive momentos bastante complexos. Lembro-me de 2008, um ano muito complexo, na altura que tinha empresa cá, tinha em Portugal, tinha empresa em Moçambique. Já agora era uma empresa de que ramo? Era uma empresa na área da consultadoria empresarial e formação profissional. Ok. Essa empresa vem de uma minha saída da minha primeira empresa, e aqui talvez eu possa começar por aquilo que é o meu início. Portanto, eu sou licenciado em Relações Internacionais, mas devia ter uma licenciatura em Direito. Eu entrei em 1990 na Universidade em Lisboa, mas estive lá uma semana e não gostei de estar lá. Falei com o meu pai e disse: pai, eu não estou aqui muito bem. Pá, se não se importar, eu gostava de estar mais próximo de casa. E o meu pai, todo contente, eu sou filho único, e portanto ficou todo contente de facto de eu vir mais para próximo deles. Na altura, não estamos a falar dos sistemas de comunicação que há em dia, não havia autoestrada de Braga a Lisboa, não é? Nem do Porto a Lisboa. As comunicações, eu lembro de ir de caminhonete de Braga para Lisboa, era uma noite inteira pela Estrada Nacional, etc. Paragem ali no Marquês, portanto não era Era duro. fácil, era duro, era duro. E pronto, e acabei depois por vir encontrar um curso aqui em cima no Norte, que me pudesse dar a frequência universitária que eu pretendia. Portanto, a ideia seria ir para Direito, tinha familiares que eram advogados, e que depois a ideia seria eu estagiar no escritório desses meus primos e acabar por ficar por lá. Mas na altura eu já estava mesmo na fase final, já só havia uma universidade que estava a aceitar, que era a Universidade de Lusíada, precisamente aqui no Porto, e então eu fui lá para me inscrever no curso de Direito e olho para a oferta de cursos que a universidade tinha e olho para o curso de Relações Internacionais e disse: não, é isto que eu quero. É este o curso que eu quero, este curso que me faz de facto mais sentido. Mas quais é que eram os aspectos que. A parte da relação mais direta com a economia, com a Ok. gestão, com a parte de empresas, com a parte da dinâmica internacional, eu sempre tive uma visão muito mais de sair, de procurar digamos, novas aventuras, chamamos assim, novos patamares de realização pessoal e profissional, porque acho que Portugal, de facto, sou um bocadinho como talvez os nossos primeiros navegadores, não é? Partir ao desconhecido, sair daqui, perceber que aqui Portugal que é pequeno, pá, nós temos que encontrar novos mercados, então partimos por esse mar fora e descobrimos o mundo, não é? Portanto, um bocadinho nesse espírito aventureiro muito português, pá, este é o curso que de facto me abre este potencial de eu poder
fazer mundo, de poder encontrar outras realidades e conhecer. Sempre fui uma pessoa muito disponível para conhecimento, para aprendizagem. Portanto, nunca tive medo a isso. É por isso também que tenho um percurso em termos de cursos, pós-graduações, de formação profissional, e frequento com muita. Gosto de estar muitas vezes do lado de lá, e ouvir. Gosto de ouvir porque nesses momentos também, que não estou eu a pensar, estou a ouvir outros a falar, também me ajuda a refletir sobre outras situações, sobre outras ideias e ajuda-me a Deve ter. sempre outras perspectivas, não é? Exatamente. Cada pessoa tem uma maneira única de pensar. Completamente. Isso é sempre muito importante. Gosto muito de ouvir, gosto muito de aprender e, portanto, foi uma das razões também pela qual troquei. Ainda bem que troquei. Na altura, custou-me bastante, porque quando terminei o curso, estávamos em crise. Um licenciado em Relações Internacionais vocacionado para a parte diplomática ou para a parte de internacionalização de empresas, quando eu terminei no final da década de 90, estávamos já num processo de crise no país. Estávamos a falar, na altura estava o António Guterres como primeiro-ministro, já se falava em crise. Eu concorri à carreira diplomática, vamos para Lisboa, um conjunto de colegas, fazer os testes, e chego a Lisboa, estão duas faculdades cheias de gente para fazer os testes de acesso à carreira diplomática. Então foi aí que nós percebemos, nós licenciados em Relações Internacionais e eu, que qualquer pessoa podia concorrer à carreira diplomática, desde um geólogo, a um biólogo, a um engenheiro mecânico, a um engenheiro químico, podia ir para a carreira diplomática. Nós tivemos aquele curso a preparar-nos para a carreira diplomática, competíamos na nossa carreira com todos os outros. Enquanto que noutras carreiras já não podemos competir. Eu não posso, sendo um desenhador técnico, não posso competir com um arquiteto, não é? Não posso ser arquiteto, mas pronto, e sendo um advogado, ou sendo um solicitador, não posso ser advogado. Portanto, acho que as carreiras também se têm protegido um bocadinho, e relações internacionais de facto têm esta característica, que é, estamos a formar pessoas na área das relações internacionais para a carreira diplomática, mas depois, na hora da verdade, nós competimos com qualquer outra pessoa, com qualquer outra licenciatura. Portanto, ainda é muito mais, digamos, abrangente, esta ação. Depois dessa desilusão de eu não conseguir, porque de facto a competição era muito grande, não é? Evidentemente também, com tanta gente, para 40 vagas, duas faculdades inteiras, deviam estar ali que cerca de 500, 600 pessoas a fazer o exame. Tirei um curso de formação de formadores, e comecei a dar formação profissional. Portanto, isto foi logo no processo de saída. Entrei também, na altura, no mestrado em Relações Económicas e Sociais Internacionais na Universidade de Minho. Portanto, foi assim um bocadinho o meu percurso final: entrar no mestrado, tentar concorrer à carreira diplomática e tirar o curso de formação de formadores. A realidade é que onde eu comecei a ganhar dinheiro foi a dar formação profissional, e depois surge uma proposta para montar uma empresa no ano 2000 com 2 sócios. E assim foi. Montei essa empresa com 2 sócios. O tempo de formação, quanto é que foi? Foi um O ano? tempo de formação foram 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos. Estamos aqui a transitar, parece que foi no espaço de 6 Certo. meses ou de um ano, mas afinal Não, foram foi 5 anos. ok. Licenciatura de 5 anos. O que acontece é que depois eu tentei encontrar empregos nas empresas, não dá. Isto é uma área nova. Temos aqui já completo o lugar. Outras, neste momento estamos na situação de crise, não estamos a contratar ninguém. Eu posso-vos dizer que até para o lugar de vendedor de automóveis eu concorri na altura. Não me aceitaram, porque cometi aquele erro fatal de jovem, que é: olha, isso a ver-se aqui, como é que vê que é progredir na carreira? Eu não, quando eu encontrar, não foi assim, mas praticamente a ideia que transmiti foi: quando encontrar uma coisa melhor, eu vou sair daqui, não é? Então, O erro número um 1. erro número 1, não é? Crasso. Só mais tarde é que eu percebi porque é que não fiquei com o lugar, não é? Mas de facto concorri na altura, porque também já estava a ficar um bocado saturado de serem os meus pais. Isto aconteceu tudo neste processo, mas entretanto também comecei a ganhar bastante mercado como formador.
trabalhava as áreas do marketing, o merchandising, etc. Especializei muito em dar formação nestas áreas de gestão, e era convidado. Acho eu que era bastante competente naquilo que fazia, porque era convidado para dar formação e, pronto, eu trabalhava de facto de manhã, à tarde e à noite em várias organizações que ministravam formação profissional em todo o norte do país. Portanto, e pronto, consegui de facto encontrar ali um ponto de ganho de vida, não é? Entretanto, surgiu depois o primeiro convite para montar a minha primeira empresa em 2000, e assim foi. Montei essa empresa Com mais um sócio? com mais dois Dois. sócios. Dois sócios. Com mais dois sócios, precisamente na área da formação profissional e das sondagens de estudos de opinião. Um dos sócios era grande especialista na área, mas não tinha muito tempo e precisava de alguém, de facto, para gerir o negócio. E depois, na altura, falamos sobre como é que uma nova área que estava a surgir, que era a saúde, higiene e segurança no trabalho, iam ser aqueles novos decretos em 2000 da organização dos serviços, e que havia umas pessoas que tinham que ficar responsáveis por essa área. Dos três, a única pessoa que ainda tinha disponibilidade era eu. E então eu vim aqui para Vila Nova de Gaia, na altura no ISLA, numa pós-graduação em saúde, higiene e segurança no trabalho. Vinha cá 3 dias por semana durante um ano, e foi com essa formação que fiquei como técnico superior de higiene e segurança no trabalho, e foi uma das áreas que abrimos na altura, em 2001, de prestação de serviços de consultoria externa de saúde, higiene e segurança no trabalho. E, portanto, a empresa funcionou, mas em 2003 eu tive ali uma situação de desacordo com os meus dois outros sócios, vendi as minhas cotas, saí e montei uma empresa sozinho, Na mesma área? na mesma A área, fazer os mesmos serviços. fazer os mesmos serviços, mesmo menos sondagens e estudos de opinião. Isso era uma área específica, especialmente de um deles, mas que outro lhe dava grande apoio. Mas montei uma empresa de formação profissional e consultoria de higiene e segurança no trabalho. Eu tinha algumas ideias que quis depois levar para essa empresa. Eu comecei essa empresa precisamente na altura, nós tínhamos um capital social mínimo, que eram 5.000 euros. Os meus sócios não me pagaram na altura o dinheiro, mas eu, com o dinheiro que ia receber da venda das minhas cotas, fui ao banco e emprestaram-me dinheiro para eu montar a empresa. Consegui arrendar três lojas, 3 escritórios. Num fiz escritório, no outro fiz 2 salas de formação. Acabei de fazer as obras nesses escritórios, estavam em bruto. Fiz as obras, comprei mobiliário usado, montei 2 salas de formação profissional. Mas ainda antes disso, eu comecei a empresa com uma mesa de pinho, um computador de 50 euros e 2 cadeiras e um sofá. Ainda tenho esse sofá. Foi um bom E investimento. foi assim que eu comecei a minha segunda empresa, sozinho, que era uma unipessoal. Tanto é que, passado uns tempos, eu tive uma reunião com uma pessoa que foi lá à empresa, e ela disse: "Olha, Gonçalo, eu a primeira vez que vim cá, olha, fiquei absolutamente mal impressionado, porque estava o Gonçalo, uma mesa de pinho, 2 cadeiras, pá, um sofá branco aqui, pá, nem cortinados tinha." Pá, eu nunca imaginei que a empresa fosse ter depois esta projeção toda. Pá, mas nós começamos a usar em algum momento, não é? Eu Hum, não pedi dinheiro aos meus pais. Não tinhas funcionários. Na altura, Só tu. quando comecei, não tinha funcionários, era só eu. E a empresa antiga com os outros sócios já tinha uma equipa? A empresa tinha equipa e trabalhavam muito depois com clientes, depois faziam muita gestão de processos internos de formação profissional. Um deles era uma organização aqui do Porto, que me obrigava também a vir muitas vezes aqui ao Porto, e portanto eu vinha com muita frequência cá, eu fiquei o responsável também da formação profissional dessa organização, que nos pagava para fazermos essa gestão. E pronto, tínhamos essa equipa. Depois tínhamos as equipas de entrevistadores, que eram pagas à peça, não é? Portanto, conforme tínhamos encomendas de sondagens, eram essas pessoas que faziam, digamos que os trabalhos de recolha da informação, os inquéritos. Dependia um bocado também da modalidade que o cliente pretendia. Por exemplo, se era o voto em urna, se era por simplesmente responder a um questionário. Pronto, depois também se fazia essa seleção. Depois eu fazia a gestão dessas equipas de entrevistadores,
Posso-vos dizer que nas alturas das campanhas eleitorais havia, especialmente as autárquicas, havia imensas encomendas, portanto nós não parávamos, andávamos aqui pelo norte todo com carros, depois a distribuir o pessoal em freguesias, depois no centro das cidades, das vilas, etc. Portanto, foi um trabalho interessantíssimo, com sempre gente nova, maioritariamente jovens universitários, que era uma forma também de ganharem algum dinheiro, não é? Na altura, e pronto, e foi um processo. Como é que era o marketing na altura, em 2003? Como é que te davas a conhecer? Era um marketing muito baseado na relação. Claro que nós tínhamos canais, já tínhamos a internet estava a dar os primeiros passos em termos da massificação do processo de comunicação e de extensão de toda a gente conhecer o que é que lá estava a ser difundido, não é? Eu lembro-me de fazer um catálogo digital da empresa interativo com CD que distribuía a potenciais clientes, mas fundamentalmente era muito na base da relação, e depois mais tarde, também com a evolução da empresa, também com a contratação de um comercial específico para o setor, especialmente para o setor da venda dos serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho. Pronto, e eu entretanto montei essa empresa em dezembro de 2003, e em janeiro de 2004 a empresa começa a funcionar plenamente, foi o início da atividade. Na altura eu comecei sozinho, comecei com os contratos que entretanto fui angariando no final de 2003, arrancamos o ano em 2004 e depois pronto, a formação começou a funcionar, contratei pessoas para depois gerir a formação. Eu comecei depois, quando o departamento de formação estava lançado, concentrei-me no departamento de consultoria externa de higiene, saúde e segurança no trabalho. Comecei a contratar técnicos nível 3, técnicos nível 5. Depois contratei um comercial para vender os serviços, e começou a vender os serviços. E portanto chegamos ao ano 2005 e eu tinha já 2 departamentos completamente lançados, autónomos. Eu sempre gostei de ter, as minhas empresas sempre tiveram, cada departamento é como se fosse uma empresa. Portanto, ele tinha centro de custos, tinha os seus clientes, portanto, produzia para o bolo comum, mas cada uma tinha responsabilidades como se fosse uma própria empresa. Portanto, os 2 departamentos começaram a funcionar e eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer agora, que terceira área iria implementar na empresa. E lembrei-me de uma coisa interessantíssima, que era, hoje em dia é uma coisa absolutamente banal, mas na altura pouquíssima gente falava nisso, que era o e-learning. E eu em 2005 lembrei-me, epá, tenho aqui uma oportunidade de negócio interessantíssima, que é, eu posso fazer e-learning em países pobres com a melhor qualidade possível e menor custo para esses países ou para essas organizações que entretanto contratem. Porquê? Porque, por exemplo, uma das coisas que custa muito caro é eu pegar num formador e levar esse formador para a África, não é? E portanto levá-lo para a África, custos de viagem, estadia, mais alimentação, o custo do trabalho, ficava caríssimo e os países naquela altura ainda não estavam assim com... Angola estava a começar a ter exponencial crescimento, mas ainda não estava, tinha acabado de sair de um processo de pacificação. Moçambique era um país que já estava há mais tempo pacificado e estava em progresso de desenvolvimento. Eu como é evidente, fiz uma análise porque também queria ter o mínimo custo possível, portanto, só os países de expressão portuguesa que me interessavam. Brasil fora de questão, porque tem um processo altamente evoluído internamente, na altura, e hoje em dia continua a ter, não é? É uma referência no modelo de formação e de educação. E Cabo Verde, pá, demasiado exíguo. Santo Tomé e Príncipe, também muito pobre. Guiné-Bissau, muito instável. Aliás, a prova está aí, não é? Ainda continua. Timor-Leste, demasiado longe, não é? Então foquei-me Angola, Moçambique. Eram os 2 países que tinham capacidade para poder absorver um projeto desse. Inicialmente o projeto seria eu ter um centro em Portugal com os formadores num modelo como vocês têm aqui, onde se gravava e onde se faziam formações online live, portanto ao vivo, para um grupo que estava em sala, para obter essa formação, que recebia para já coisas gravadas e depois formação que podia ser visualizada no momento com um monitor local, com experiência, bem selecionado e que fazia a coordenação da formação em sala. Portanto, a minha ideia inicial era aproveitar a plataforma de e-learning
neste modelo, e foi este modelo que eu apresentei a várias entidades. Na altura, hum, eu fiz, digamos que pode ser hoje em dia considerado um pitch de investimento, não é? Fiz a divulgação e quem gostou muito da ideia foi uma organização de Moçambique. E disseram, olha, esta malta em Moçambique gostou muito da tua ideia. Eles vêm cá em outubro de 2005, vem cá uma grande delegação, foi na altura que estávamos a falar da entrega de Cabora Bassa a Moçambique, e vinha cá o presidente de Moçambique fazer a assinatura de protocolo com o governo de Portugal para a entrega de Cabora Bassa, e eles vão se distribuir pelo país, pá, e vão visitar várias empresas, e este grupo vem aqui especificamente a Braga para ter contigo, para discutir contigo este projeto. E ok, muito bem. Falei com um amigo meu, que ainda hoje em dia é a pessoa que me trata de todo o processo informático. É a única pessoa que mexe no meu computador, para além de mim, é ele. Portanto, a parte informática não tenho segredos com ele, porque há muitos anos, há mais de 20 anos que ele que me trata de todo o sistema informático. Falei com ele, pá, Zé, tem esta situação assim, pá, gostavas de entrar comigo neste projeto? E ele, pá, Gonçalo, Zé, então precisamos contratar uma pessoa para que faça este desenvolvimento. Na altura, falamos com o IPCA, e o IPCA, das recém-licenciadas que tinham interesse em participar, mandaram-nos uma série de pessoas, vieram 2 miúdas muito interessantes, nós íamos escolher uma, e na entrevista disse, pá, Zé, as 2 miúdas são espetaculares, muito competentes, e elas complementam-se uma à outra. E o Gonçalo tem exatamente a mesma. Então ficamos com as duas miúdas, duas recém-licenciadas, lançamos o desafio, elas fizeram uma seleção das plataformas de e-learning existentes na altura, foi selecionada a Moodle, foi parametrizada, com os formadores que eu tinha em carteira ajudaram a construir ali um curso modelo. Em outubro, quando chegaram os representantes desse organismo moçambicano, viram a apresentação, nós mostramos que pá, eles adoraram aquilo e quiseram logo assinar ali um contrato comigo. Eu disse, pá, desculpe, mas eu não vou assinar contrato sem perceber se temos condições no terreno para poder implementar, não é? para implementar, porque senão não faço isso. E combinamos em janeiro de 2006 de eu ir a Moçambique. Fui com mais 2 pessoas da empresa, incluindo esse meu amigo informático. Fomos lá os 3, analisamos tudo, fizemos o projeto e começamos a trabalhar. Esse organismo era o Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, nomeadamente o Departamento de Recursos Humanos, que queria fazer formação para desmobilizados de guerra, uma vez que no fim do serviço militar obrigatório as pessoas saíam e não tinham um modo de vida, e eles não queriam que um antigo militar andasse na indigência na rua, e queriam-lhes dar uma formação. Pronto, e assim foi. Assinamos o protocolo com a Divisão de Recursos Humanos do Ministério da Defesa de Moçambique, e começamos a fazer formação lá. Criei a empresa e, portanto, 2006 é o início da minha. Em janeiro de 2006 dá-se a minha primeira internacionalização. Fez precisamente este janeiro 20 anos. 20 anos. Por dia a ver a fotografia, pá, já são 20 anos. Mas esse acordo foi eles investirem num projeto e ficarem com o capital da empresa, ou foi simplesmente adquiriram o produto? Adquiriram o serviço. Ok. Okay? Pagavam pelo serviço. Claro que depois de estar em Moçambique, comecei a fazer outras áreas. Eu tinha lá instalações na Rua Argélia, mesmo em pleno centro de Moçambique. Criei uma sala de formação dentro das minhas próprias instalações, cursos de informática, outros cursos que não informática. Tinha mais 2 salas, portanto uma sala de informática completamente preenchida com computadores, 2 salas de aulas teóricas, e pronto, e comecei também a dar formação externa, para externos, não só para o Ministério da Defesa, mas também depois para pessoas que vinham frequentar essa formação. E depois acabei também por entrar noutros projetos, nomeadamente alguns projetos de cooperação internacional. Fiz um projeto muito interessante na altura na empresa, que foi agricultura sustentável, na zona da Moamba, um projeto financiado pela cooperação japonesa, em que o que é que aconteceu? Na zona de Moamba havia lá uma grande herdade de portugueses. No tempo da independência foi nacionalizada. Depois, a uma dada altura, o Samara Machel disse que dava 1 hectare de terreno a cada pessoa que estivesse em Maputo,
quisesse ir para essa zona da Moamba e foram, só que foram pessoas que percebiam da agricultura e pessoas que não percebiam da agricultura. Portanto, havia ali uma grande incapacidade de algumas pessoas para usar corretamente técnicas agrícolas. E então a ideia foi ensinar as famílias que estavam nessa zona agrícola, porque dessa zona abastecia-se produtos agrícolas e tinha um potencial enormíssimo para continuar a abastecer produtos agrícolas frescos para a cidade de Maputo, mas que com melhores técnicas, melhores competências agrícolas poderiam melhorar os seus rendimentos enquanto família. Então foi um projeto que apresentamos, a cooperação japonesa aprovou e portanto, fizemos lá mais de 250 famílias, desde saber utilizar uma enxada até usar os recursos hídricos, adubo, tudo foi uma coisa muito interessante e foi um projeto muito importante. E essas famílias estavam disponíveis para aprender? Estavam disponíveis para aprender. E também recebiam alguns utensílios agrícolas, não é? Cada uma recebia também alguns utensílios agrícolas adequados àquela prática, porque muitas vezes era o desconhecimento do instrumento mais correto para se poder utilizar. E pronto, e acabamos por ter ali um projeto com um impacto enormíssimo na população e que me encheu de orgulho ter sido uma das pessoas que o promoveu. Chegamos, entretanto, ao ano de 2008. O ano 2008 é um ano complexo, porque é o ano da crise, a famosa crise da bolha imobiliária. Portugal não foi uma ilha que ficou imune a este problema, sofremos muito aqui. E nessa mesma altura o meu pai faleceu. Portanto, como eu já tinha dito, sou filho único, nós temos propriedades agrícolas de família, entre as quais temos uma propriedade com produção de vinho. A minha mãe era muito ligada ao meu pai também, teve ali um processo psicológico de grande mágoa, não é? Portanto, Que é normal, não é? que é Nesse normal, cenário. exatamente. E portanto, eu tinha empresa em Portugal, empresa em Moçambique, gerir as propriedades, gerir a minha família, gerir a minha mãe. E portanto eu fiquei mesmo assim, sem grande tempo para ir a Moçambique. Entretanto chegava à empresa todos os dias, eu sentia-me mais um cobrador do que um empresário, porque começava o meu dia a olhar para a folha do Primavera Software para ver quais eram os pendentes de pagamento para ir receber e para ir para as empresas. Eu e outro funcionário, outro colaborador da minha confiança, um ia para um lado e outro ia para o outro, e distribuíamos ali os dois para conseguirmos responder às solicitações, porque é outra das coisas que eu digo quando nós somos empreendedores. Às vezes as pessoas não imaginam o que nós temos que fazer para cumprir as obrigações que temos e pensam que é uma vida fácil, glamourosa, de grandes carros e de grandes descontos aí de cartão de crédito em jantares e viagens, mas nós passamos momentos complicados. Isto é uma situação complicada de eu ter que honrar os meus compromissos com os meus colaboradores, primeira linha, com os meus fornecedores e por último com aquele nosso sócio que nunca participa em nada, não nos ajuda, mas está sempre disponível para receber, que é o Estado. O Estado. Exatamente. E não falha. Ahm, Portanto, nessa altura, entra o ano 2009 e eu acabei por vender a minha empresa em Moçambique aos meus sócios moçambicanos, e em 2010 vendi a minha empresa em Portugal a um outro grupo maior que tinha interesse em ter uma empresa na área muito empresarial. Eu posso dizer que a minha empresa na altura, nós tínhamos grandes contratos de fiscalização e coordenação de segurança em obra, tínhamos grandes obras que estávamos a coordenar, tínhamos muitas empresas, eu próprio tinha um lote muito grande de responsabilidade com um técnico superior, tem um conjunto de colaboradores, dos seus clientes, que é responsável por eles. Portanto, eu já tinha um lote meu próprio no meu certificado, na minha licença, digamos, para ser técnico grande. Tinha depois outros colaboradores que foram sendo distribuídos por eles. Portanto, era uma empresa bastante saudável, mas posso-vos dizer que um dia, depois disto tudo, estou a sair de casa e não me apetecia ir para o escritório. Estou a fechar a porta de casa e não me apetecia ir para o escritório. Isso é quando está mesmo mau, não é? Quando não queremos ir para a nossa empresa. E chegou o momento de facto De vender, de não eu é? vender. E vendi a empresa.
Na altura achavam que eu era maluco. O que é que tu vais fazer? Os meus amigos, vais vender a empresa? Não era uma prática muito comum vender-se uma empresa, não é? Hoje em dia até tenho amigos que já estão a desenvolver plataformas para compra e venda para compra e venda de empresas online, não é? Até já nem precisam, mas na altura não era muito comum e era natural que um empresário criasse uma empresa, levasse essa empresa praticamente até ao caixão, não é? Chamemos Ou assim. deixar para os herdeiros. Ou Sim. deixar para os herdeiros. Eu sempre achei que É o que nós chamamos as empresas familiares agora, não é? São aquelas que se levam até ao fim. Eu sempre achei que as empresas são como filhos, não é? Nós não temos um filho debaixo da asa permanentemente até o nosso fim de vida. Nós estamos sempre preocupados com os nossos filhos, mas queremos que os nossos filhos façam o seu caminho e façam tenham a sua independência, criem a sua própria família. As empresas têm que ser exatamente da mesma maneira. Eu nunca criei, eu tenho uma filha, mas nunca criei nenhuma empresa que tivesse consentido dessa empresa de a deixar para a minha filha, nem lhe quero pôr essa, até porque depois podem se sentir constrangidos a ficar com o negócio, não é? E podem não querer isso, muitas vezes, se quiser, tem a oportunidade de deixar ficar, até porque ela está a tirar a licenciatura em Negócios Internacionais na Universidade do Minho, portanto está na área do pai, portanto se ela quiser ficar com a minha empresa, fica, mas também se não quiser ficar com a empresa, também da parte da mãe, também tem empresas que possa ficar. Portanto, não estou preocupado, nem nunca me preocupei, de facto, em deixar esse legado à posterior. Tenho outras coisas que deixo ficar um legado. Aliás, tenho uma casa que está há 500 anos na família, um bocado como há bocado estava-se a falar, não é, no início antes desta conversa. Portanto, é um legado que eu vou deixando ficar esse património de família. É uma obrigação, mas as empresas, acho que devido à dinâmica, às relações que elas têm, porque têm depois o seu próprio ambiente. Eu costumo dizer que uma empresa não é um ser humano, porque não tem estrutura de pulmões, coração, etc. Mas tem a sua vida, tem a sua autonomia, criou as É suas um organismo, não é? É um organismo, porque tem as suas relações, tem a sua envolvência, tem o seu ambiente e, portanto, a esse nível, eu vou condicionar alguém que tem vida, que siga a sua vida, à vida que eu quero que ela tenha. Não posso fazer isso, não é? E quando eu sentir que também não a consigo e ela pode ter vida, eu não vou fechar pura e simplesmente porque eu já não consigo acompanhar ou acho que ela não deva continuar. Não a posso privar de uma coisa dessas, não é? Portanto, não tendo eu condições ou competências ou vontade de querer continuar, de certeza que vai haver alguém que queira continuar com algo que já tem o seu próprio ambiente, o seu microambiente, o seu macroambiente e que tem as suas próprias relações e que pode continuar perfeitamente para além de mim. Não tenho problemas quanto a isso. Portanto, desde sempre tive sempre esta noção e esta noção que eu nessa altura, em 2010, fiz, em termos de decisão, tomei em termos de decisão, muito por aquela situação. Não só isso, mas também por perceber que o ambiente de negócios do meu negócio estava a mudar, e mudou. Tanto é que passado um ano, empresas como a minha, nem por €1 as conseguiam vender. Até o timing foi perfeito. Perfeito. Mas eu não gosto muito de me gabar dessas coisas. Mas Eu estou a massajar demasiado o meu é? ego. Mas foi um facto. Eu entendia a envolvência que não seria mais a mesma situação. A área da formação profissional estava Mas a mudar. essa empresa já estava autónoma, já não estava dependia autónoma. de ti para nada. Nada. Sim, Sim. não Ela já dependia. trabalhava por ela Eu própria. fiz questão que todos os colaboradores que estavam ficassem na mesma a trabalhar na empresa. Portanto, não tive aquela coisa de cortar para tornar apetecível, não. Eu disse, pá, esta malta, todos estes indivíduos fazem falta à empresa, todos eles são pessoas que conhecem bem, quem ficar só não estou eu, mas eu também sou talvez dentro Mas disto, na altura da venda ainda era unipessoal? era unipessoal. Vai ser para unipessoal. Era unipessoal, foi sempre unipessoal até ao fim. Eu tive uma altura, uma oportunidade de entrada no capital social de umas outras pessoas. Ainda chegamos a negociar ali durante uns tempos, mas depois também acabou por não darem nada e continuou unipessoal até ao fim e vendia depois na mesma condição. Portanto, eu nunca, e quem trabalhou comigo, aliás, numa das últimas funções que eu tive antes de voltar a ser empresário, as pessoas ficaram admiradas porque eu nunca escondo nada a quem trabalha comigo, à minha equipa. E digo isto de uma forma absolutamente sincera.
Porquê? Epá, pode-me acontecer, que diabo seja sexo mordo, ter um acidente a vir, posso morrer, pode-me acontecer qualquer coisa, e a empresa e os clientes não podem deixar de ter o serviço contínuo com eles, não é? Portanto, as coisas que acontecem têm que estar distribuídas de forma a que alguém continue com elas no caso na contingência de me acontecer qualquer coisa que me impeça de continuar a trabalhar ou a prestar aquele serviço. Portanto, a empresa não pode ser prejudicada, nem os clientes da empresa podem ser prejudicadas por aquilo que me possa acontecer. Daí que nas minhas equipas de trabalho, toda a gente sabe exatamente como estão os processos todos com os clientes, com as situações que estão a acontecer. Precisamente por este caso, posso acontecer qualquer coisa e a empresa, que é o bem mais importante em termos daquilo que é a relação com a distribuição de serviço, de produto ao cliente, não pode parar e o cliente não pode ser prejudicado, nem as pessoas que estão dependentes, que precisam do ordenado daquilo que a empresa lhes proporciona, ser prejudicada porque alguém tem a informação toda agarrada e que não passa nada, não é? Portanto, isso não pode acontecer, não é? Isso, se eu morro, se me acontece uma Lá ia a incapacidade, empresa. lá é a empresa, depois e nós vemos muitas vezes isso, depois andam os funcionários, os colaboradores às aranhas para tentar perceber como é que está aquele processo, e aquele processo, mas ele negocia aquilo. Não, porque depois há pessoas que são aproveitadoras, não é? Infelizmente, aproveitam-se das fragilidades para depois tentarem ganhar vantagem sobre isso. E isso, se as coisas estiverem, não, desculpa, a negociação está aqui, estou por dentro do acontecimento, o que foi negociado foi isto, assim. Está aqui tudo Está registado. aqui tudo acabou. registado, eu estou por conhecimento de tudo, e portanto as coisas estão salvaguardadas. Mas tem perigos essa transparência. Fugas de informação, por exemplo, à concorrência. Claro. Mas também, sabes uma coisa, Guilherme, que é um espelho depois de partido nunca mais é a mesma coisa. E a mesma coisa se passa com a confiança. Confiança, depois de perdida, nunca mais é a mesma coisa. E eu faço muita questão nisso. Enquanto que merecem a minha confiança, tenho a porta completamente aberta. No dia que a perdem, nunca mais têm a minha confiança. E acreditem que não me querem ver de contra quando eu perco a confiança numa pessoa. É muito grave. É muito grave uma situação dessas. E, portanto, sem dúvida alguma que temos de ter uma confiança plena, temos que saber também a maturidade com quem estamos a falar e a capacidade de compreender os assuntos e a envolvência daquilo que está a ser, que a pessoa está a ser emergida, não é? E a partir daí também a relação de trabalho também é por fases. Também vamos abrindo, vamos progredindo com a pessoa, consoante também as fases vão sendo ultrapassadas. Tem mostrado competência, vai-se abrindo, vai-se evoluir para mais um bocado. Não é por acaso que mesmo passado estes anos, quando montei a empresa, contactei 2 antigas colaboradoras e disse: Gonçalo, que tu quiseres, estamos à tua vontade, colaboramos contigo. Portanto, porque também... Já conhecem, já confiam, já sabem Exatamente. as capacidades, não é? Exatamente. E depois vendeu a empresa e foi umas férias de 2 anos ou 3, não? E depois eu vendi a empresa e disse assim: vou fazer uma coisa completamente diferente. E então olhei para o meu património e disse assim: vou fazer aqui turismo em espaço rural, turismo de habitação, vou criar uma marca de vinho e não sei o quê. Ainda tinha, vocês lembram-se que eu lá atrás falei que estava a tirar um mestrado em Relações Económicas e Sociais Internacionais. Certo. Fiz a parte escolar, mas nunca fiz a parte da entrega da tese, porque nunca mais tive tempo para isso. E então virem para a minha mulher e disse: olha, vou acabar o mestrado em Resina, na Universidade do Minho, e vou concluir um mestrado que ainda não fiz. Eu tinha tirado depois aquela pós-graduação, eu fiz a suspensão da matrícula na Universidade do Minho, depois inscrevi-me aqui naquela pós-graduação, aqui no ISLA em Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho. E a minha mulher disse: olha, mas tu achas bem? Se estás a ir para uma nova área, tu devias tirar uma especialização na área do turismo, não é? Porque se vais para o turismo, tens que fazer os projetos e não sei o quê. Estás a pensar bem. E então inscrevi-me na Católica no Master em Gestão e Administração de Turismo, precisamente para ganhar competências nesta área. Isto logo no processo a seguir a ter vendido a empresa. A tese. Era um Master, não tinha tese final. O do curso Não. de Gourmet, não. não acabei. E então comecei a tirar o Master, mas as pessoas começaram-me a contactar. Sabiam do meu processo de internacionalização para Moçambique, e altamente recomendado, um processo impecável, não sei o quê, de sucesso, não quero levar a minha empresa para ajudar-me aqui. E comecei com uma, com duas,
com 3. Está aqui E um então negócio. fiquei com 3 empresas em processo de internacionalização para Moçambique, que me obrigava a passar longos tempos em Moçambique. Uma delas era uma área muito específica e, portanto, tive que andar pelo país todo, conheci o país todo em Mas como é que voos. funcionava esse processo para... Esse processo que acabou de explicar dentro da... A empresa tem um negócio. Um especialista em relações internacionais não é um especialista, digamos, por exemplo, em injeção de plástico para fazer estas garrafas. É um especialista em como é que eu vou colocar num mercado Y a comercialização destas garrafas de plástico. Portanto, eu não tenho que saber como é que isto é construído, mas a pessoa precisa de encontrar um mercado para vender estas garrafas de plástico ou esta garrafa de água. Não é? Portanto, então, o que é que o especialista em internacionalização faz? Vai ao mercado e tenta encontrar. Claro que nós acabamos por ter que ter sempre um conhecimento do produto, é naturalíssimo, para entender depois como é que ele vai entrar e como é que vamos conhecer o ambiente e os diferentes setores e legislação, etc., que está no mercado. E o que nós vamos tentar encontrar é um processo daquele produto ou daquele serviço que entra no mercado. Portanto, o que nós fazemos é um plano de ação de entrada no mercado. E depois vamos tentar concretizar o máximo possível da operacionalização e do sucesso desse processo de entrada no mercado. Portanto, o que o especialista em internacionalização faz é isso. Portanto, ele não vai para lá produzir garrafas de água ou processo de injeção de garrafas de plástico para levarem água. Vai tratar é da estratégia para o lançamento Exatamente, naquele país. estratégia e como é que vai fazer. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós analisamos o mercado. Para já analisamos a empresa, a capacidade da empresa. Porque, assim, nem todas as empresas são internacionalizáveis. Isto é outro processo também muito importante de se perceber. Nem todas as empresas têm capacidade para internacionalizar. E muitas que pensam que podem se internacionalizar não podem, mas vale continuarem por cá. Portanto, isto é um erro fatal. Mas qual é um dos motivos de não conseguir ir para outro país? Por exemplo, dou um exemplo. Muitas vezes não tem capacidade de produção suficiente para abastecer aquele mercado. Dou um exemplo. Há uns anos atrás, uma empresa de vinhos foi numa missão empresarial à China e chegou lá e encontrou um cliente e o cliente, peço-lhe imensa desculpa, mas eu só vou-lhe comprar aqui pouca quantidade de garrafas e não consigo comprar mais do que estas. Eu quero 1 milhão de garrafas para o primeiro ano. E eles, 1 milhão de garrafas? Isso é uma amostra. Para eles, nós só estamos a produzir 350 mil por ano. Nós não conseguimos abastecer este mercado. Por exemplo, muitas vezes situações em que o processo de instalação obriga tecnicamente a pessoas ou à deslocação de pessoas que eles não têm ou não conseguem pôr a funcionar expatriados no país, nem o país consegue ter competências técnicas para conseguir produzir aquele produto no país. Portanto, há aqui uma incapacidade técnica do próprio o produto ou do serviço que tem que ser executado e que vai encarecer ou que vai tornar impossível depois um bom sucesso no mercado. Portanto, há aqui várias coisas, vários contingentes de processo e depois a própria mentalidade do empresário. Eu não consigo fazer uma internacionalização com dinheiro de bolso, com pocket money. Eu faço um plano financeiro bem estruturado e que a meio do processo não falhem os recursos financeiros, ou então estamos precisamente a abater um processo desses. Aliás, eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que há duas técnicas de internacionalização que são absolutamente fatores cruciais para o fracasso. É a técnica do já que lá estão e a técnica do haver se dá. Portanto, são duas técnicas de internacionalização absolutamente fatais. Já que lá estão, vocês já que lá estão, olha, leva um catálogo e veja se consegue vender os meus produtos, os meus serviços lá. Acha que alguém que já está lá no mercado a trabalhar, que já está preocupado com a sua própria, vai andar a tentar que os produtos ou os serviços de um outro indivíduo tenham sucesso lá, vai meter os catálogos em cima da secretária dele e vai dizer, estou a tentar, não estou a conseguir, não sei o quê. Outra coisa é o haver se dá, não é? Que é recursos financeiros e humanos limitados e até capacidade produtiva limitada e vão para um determinado mercado a ver se dá, não é? E depois, claro, não dá. E agora daqui até se levanta outra questão. Como é que se vê quando uma empresa está no momento de internacionalizar?
O momento de internacionalizar é um momento de vontade. Portanto, é quando o gestor, quando a administração entende que tem um potencial de crescimento em mercados externos. Então, percebe, nós temos que perceber que uma maioria de empresas que operam, dado o tecido económico em Portugal de pequenas e médias empresas, micro, nano, pequenas e médias empresas, é difícil um processo de internacionalização que não seja para um ou dois mercados muito específicos e com um setor em que já esteja de facto muito apelativo, com um canal muito aberto para esse tipo de produto ou de serviço que eles tenham. É muito difícil depois alargarem, por diversos fatores, muitas vezes a capacidade para escalarem com alguma rapidez. Portanto, demoram, são processos em pequenas e médias empresas, especialmente médias, longos de expansão em mercados. Às vezes conseguem ter sucesso no mercado, num mercado externo, e nesse mercado depois dificilmente conseguem replicar, porque depois é outro fator que é, não há copy-paste. Um processo de internacionalização bem sucedido no mercado não significa que eu tenha que fazer exatamente da mesma maneira para outro mercado. São culturas diferentes, são países diferentes, legislações diferentes, tudo. Portanto, muda tudo. Muda tudo. Os contextos mudam com grande facilidade. Uma outra situação tem a ver com a própria deslocação de clientes. Imagino que eu trabalho para um setor industrial e que esse setor industrial, esse meu cliente, que é grande consumidor do meu produto ou do meu serviço, vai abrir uma nova fábrica, sei lá, na Eslováquia, ou na Tunísia, ou no Brasil. E dizia, pá, eu quero continuar a consumir o produto, ou o equipamento que tu tens, ou o serviço que tu forneces, mas tens que vir para a minha beira, porque o time to market para mim é fundamental, eu tenho que ter aqui para conseguir produzir para o meu cliente. E então muitas vezes há esta internacionalização forçada, entre aspas, porque tenho que ir para onde o meu principal cliente, onde os meus principais clientes vai, para estar ao lado dele, porque ele quer continuar a produzir, e a confiança dele no meu produto ou no meu serviço é muito grande e quer que eu continue a cooperar com ele no outro mercado. E então muita internacionalização funciona precisamente também por esse vetor, que é, eu vou pondo um grande meu cliente, um grande consumidor do meu produto ou do meu serviço, vai porque ele quer continuar a consumir aquilo que eu produzo, que eu forneço, e portanto pede que eu vá com ele. Portanto, mas aí tem que compensar, não é? Aí tem que ser um volume mesmo grande aí tem que compensar. Porque essa mudança de um país para o outro, sim, quase mal planeada, e não é? estes níveis acabar por compensar. Estamos a falar muitas vezes em setores de industriais de elevada capacidade produtiva, e aí compensa bastante. Dependendo dos setores, por exemplo, no setor automóvel, é crucial os fornecedores estarem ao lado do OEM, portanto, do construtor, da fábrica de montagem de carros. É muito natural estarem os fornecedores de peças e de componentes e de serviços de engenharia estarem ao lado da fábrica de construção. Muito frequente. E muitas vezes, quando isso não resulta, eles próprios acabam por dizer, pá, tens que vir para a minha beira, senão vou deixar de comprar o produto ou o serviço a ti. Vou ter que encontrar outro fornecedor. E então ele obriga precisamente a ir para lá. Portanto, depois, por isso não há, isto para também vos mostrar que não há processos idênticos, nem toda a gente internacionaliza da mesma forma e pelos mesmos motivos, não é? Talvez um dos principais e mais elementares é o crescimento de uma empresa para um mercado tão diminuto e reduzido que é o português. O nosso mercado doméstico, para uma maioria de empresas, especialmente no setor industrial, é extremamente reduzido, não é? Muito pequenino. Mas também eu costumo dizer, e tenho dado muitas vezes este conselho, que é, mas o nosso mercado doméstico são 27 países. Ok. Nós fazemos parte da União Europeia, de livre circulação de pessoas, mercadorias e bens. Portanto, nós temos que começar a olhar um bocadinho para o lado, não é? Para o nosso Oriente, e começar a perceber que temos para lá um grande mercado. E quando muitas vezes, ainda agora com este problema todo, dizem, para os nossos mercados tradicionais, França, Alemanha, até Espanha, pá, estão a funcionar. Pois estão, pá. E os outros mercados da União Europeia? Vocês têm lá mercados extremamente maduros e que se um vosso produto tem sucesso na Alemanha, garantidamente tem na Suécia, na Dinamarca, na Polónia, ou em Itália, ou até na Grécia. Pá, procurem outros mercados dentro da União Europeia. Mas aí é mais longe, já dá mais preguiça de investigar, não é? Nós também temos muitos empresários
porque são os empresários que fazem tudo, não é? São os empresários que desde escolhem o papel higiênico que vão ter nas casas de banho até ao processo de internacionalização que vão fazer. Portanto, estão na Aí é a escala receita toda. para o fracasso, não? Na maioria das vezes é. Muitas vezes estão satisfeitos com aquilo que estão a ganhar e, portanto, acham que o modelo que estão a aplicar é muito bom. E muitas vezes nós dizemos, pá, o senhor está a ganhar 20, pá, mas se estivesse a ganhar 80 era muito melhor, não é? Com outro modelo de negócio. Pronto, é tudo uma questão de visão e de querer perceber qual é a escala que querem ter para o negócio deles. Pronto. E depois? Depois, Já agora estamos Eu em que estava- ano? estamos em 2013, portanto, em 13 ainda. 2010 vendi, comecei com os 3 processos de internacionalização. 2013, eu estou em Moçambique, estou com 2 empresas a fazer a feira tectónica em Moçambique. Cheguei lá em janeiro e recebo um telefonema em final de janeiro de alguém, uma empresa que estava a tentar entrar no mercado marroquino e há um ano e não estava a ter sucesso. Ouviu falar de mim, contactou-me e fez uma proposta de eu olhar para o projeto deles, de entrada em Marrocos, e se eu estava disponível para os ouvir. Sim, senhor, mas eu estou cá janeiro e fevereiro em Moçambique, estarei em Portugal em março, início de março, podemos nos encontrar nessa altura. Pronto, fui lá, vi o projeto e gostei do projeto e comecei a desenvolver esse projeto de instalação dessa empresa em Marrocos. Portanto, naquele ano 2013 ainda fui fazendo todo o trabalho de planeamento, estratégia, fui 2 ou 3 vezes a Marrocos, analisei, preparei tudo e depois em 2014 comecei a ficar muito mais frequentemente em Marrocos, em Casablanca. Portanto, eu passei a ficar 2014, 2015, minha vida era Portugal, Marrocos, Marrocos. portanto, Braga, Casablanca, mais propriamente Famalicão, que a empresa era de Famalicão. Portanto, ficava 2, 3 semanas em Casablanca, vinha para Portugal 1, 2 semanas, portanto regressava a Marrocos, ficava lá. Portanto, e entretanto tive no final dessa altura tive sucesso, consegui de facto que a empresa começasse a ter clientes, começasse a ganhar mercado e começou a funcionar. Evidentemente que isto não foi um processo fácil, o primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. Eu muitas vezes vinha no avião, eu quando chegava ao sábado de manhã ia ter reunião com a administração do grupo e para além de todas as semanas eu mandar um relatório do que tinha acontecido naquela semana. Depois tinha uma reunião presencial com os 3 administradores do grupo, da empresa, e apresentava-lhes presencialmente os resultados daquela minha temporada em Casablanca. Pronto, muitas vezes entrava no avião assim, para que é que eu vou dizer? Eu não estou a conseguir andar, mas eu não parava de trabalhar, de procurar clientes, procurar mercado, e Em que área era? Ou não podes dizer? por coincidência era também na área da formação profissional, Ok. uma empresa de formação profissional. E eu, como é que isto vai acontecer? Como é que isto não vai acontecer? Entretanto, comecei a perceber uma coisa que é, eu ia aos clientes, por exemplo, este mês ia um cliente, daqui a 2 meses voltava esse cliente, daqui 2 meses mais à frente voltava lá. Eles começaram a perceber que nós estávamos a sério no mercado. Não íamos lá, tipo aqueles que param, levam a mala cheia de catálogos e depois chamam lá, eu agora vendo isto e tenho isto, e depois deixam de aparecer, mandam uns e-mails e as pessoas começam. A maior parte dos mercados já estão saturados deste tipo de abordagem. Já não funciona. Que das coisas interessantes do já que lá estão e a ver se dá, não é? Portanto, ou levamos um processo sério, contínuo, e os operadores, os atores no mercado entendem que aquilo está a ser levado de forma séria e contínua e é mesmo para prestar um serviço, ou vender um produto, um equipamento com qualidade. Senão é só mais um. Não? Não é só mais um. Das dezenas que eles têm, que depois vão metendo os catálogos, os cartões nas mesas, por baixo das mesas, nas gavetas, etc. E vão ficando para lá, não é? Portanto, precisamente passado quase um ano, começaram a surgir os contratos. Começaram a surgir os contratos das empresas. E as coisas começaram a funcionar. Acabei depois por montar equipa em Marrocos, montei equipa em Portugal, para dar apoio, e pronto, e começamos a trabalhar. Depois a administração, na altura, fez-me o desafio para eu procurar outros mercados, para replicar o modelo de negócio.
mas há ali uma saída de um administrador, que era um administrador que me dava muito bem, e quando sai esse administrador, os outros dois não tinham assim grande apetência para a internacionalização, porque isto também é preciso ter-se uma certa capacidade de visão estratégica para perceber o que é este E processo. era essa pessoa que tinha mais visão para Essa essa tinha parte, mais não é? visão, porque a uma dada altura eu não queria revelar muito sobre esta situação, até porque é uma situação que eu tive que, com grande energia e veemência, ultrapassar. Foi um momento em que eu tive que quando as coisas não estavam a funcionar, eu tive que dizer que aquilo só poderia funcionar se eu no terreno decidisse todas as situações e que em termos de comunicação para Portugal, dos três tinham que escolher um canal, que era o canal com quem eu decidia que eu não podia estar à espera para tomar decisões no terreno, estar à espera os três que se reunissem para falar. Portanto, há um que tinha que ser o canal com quem eu falava, tomava a decisão com ele e depois ele comunicava a decisão aos outros dois e a coisa estava feita. Pronto, por coincidência, essa pessoa com quem eu foi a pessoa que era esse meu canal direto de comunicação e essa pessoa acaba por sair e eu, entretanto, fiquei ali um bocado, nunca mais tomava a decisão de ir para nenhum mercado e eu, como já deu para perceber, não sou pessoa para estar quieto. Acabei por começar a trabalhar a meio tempo e começar a fazer outras coisas para mim e acabei depois por entrar noutros processos de internacionalização que me foram pedindo e voltei outra vez a Moçambique e estive em Moçambique, foi também um tempo muito, muito interessante para mim esse ano 2016. Lá voltei, entretanto acabei por sair dessa empresa e acabei por apoiar uma das empresas que já tinha apoiado a entrar em Moçambique, apoiá-la a entrar no mercado de Marrocos e pronto. Em finais de 2016 sou contactado por um grande grupo aqui do norte de Portugal para ficar como diretor de internacionalização, cargo que aceitei e comecei em 2017 precisamente nesse grupo. Entretanto as coisas foram andando, trabalhei como diretor nessa área de internacionalização desse grupo e em 2022 também, pronto, o grupo começou também, entrou a pandemia, o grupo também começou a desinvestir um bocadinho na parte de internacionalização e eu acabei também por entender que tinha que seguir outro percurso pronto, e vim-me embora e montei a minha própria empresa de internacionalização, a Esférica, que é a empresa que eu tenho neste momento e que ajuda em processos de internacionalização de empresas e de negócios, não só de Portugal para fora, como de fora para Portugal. E, portanto, tenho aqui vários projetos que estão a acontecer e desde aí voltei a ser empresário. Força, não, força. Eu acho engraçado é o facto de tu tiveste o teu negócio, depois vais trabalhar para outros, outra vez, Sim. e agora voltaste a ter um negócio. Exatamente. Vantagens e desvantagens. Primeiro, porquê? Porquê é que não montaste outro negócio? Eu vou-te dizer isto. Eu pergunto isso porque tiveste sucesso no negócio, vendeste. Por isso eu já acho isso um sucesso. E depois, uma pessoa que tem sucesso, depois quer abrir outro negócio e tentar fazer o mesmo. Não. Não? Não. Eu vou-te dizer o que se passou comigo. Eu fiquei um bocado cansado de pessoas. Ok. Compreensível. Fiquei um bocado cansado de pessoas. E, portanto, eu quis, durante algum tempo, não ter pessoas ao meu encargo. Ok. Mas trabalhar com outras pessoas também tens que lidar com pessoas. Eu sei que é diferente. A responsabilidade é outra. Uma coisa é tu seres meu colega. Ok. Outra coisa é eu ser o teu patrão. Completamente distinto. Tu vais olhar para mim sempre como uma pessoa que tem que te pagar o salário. Tem que arranjar a forma de te pagar o salário e não posso atrasar. Estás a perceber? E não posso atrasar. Por muito que tu gostes de mim, e vais gostar, por convivência de trabalho e neste tipo de empresas próximas e equipas mais próximas, acabamos de ter sempre uma boa relação. Isso depois é outro fator interessante que se pode dizer, é que depois uma coisa é o ambiente que tens de trabalho e outra coisa depois é o ambiente que tens em casa, o ambiente familiar. E isto, muitas vezes, tu tens um ambiente que crias determinadas dinâmicas dentro da tua equipa, do teu grupo de trabalho, e chegamos a consensos e depois as pessoas vão-se embora, vão para casa e alguém em casa diz, epá, olha, estão a tentar enganar, pá. O que ele, olha, cuidado, coisa. Ele fez isto. E depois há aquele sempre, e quando a pessoa regressa, não é?
quando a pessoa regressa, há sempre aquela coisa de pá, cuidado, não, tu fazes o teu trabalho, faz não sei o quê, às vezes, isto causa sempre estas entropias que vão minando sempre, seja o cônjuge, seja os pais, sejam os irmãos, seja o grupo de amigos no café, ou o grupo do pádel ou do futebol, de solteiros contra casados, para que há sempre ali alguma coisa que depois mete sempre algumas areias na engrenagem, e estes fatores externos acabam sempre por criar, porque aquilo que é criado dentro de uma equipa de trabalho, eu considero isso sagrado, não é? Porque é um compromisso que todos que estamos no mesmo barco assumimos, não é? Quando, por exemplo, porque é que é impossível num barco existirem motins? Não pode existir motim. Um motim altamente, porque toda a gente tem que estar coordenada, são equipas, ou num submarino, não é? Ou num tanque de guerra, toda a equipa tem que estar coordenada, todos dependem do que cada um está a fazer. Basta um falhar que morrem todos, não é? E portanto a mesma coisa se passa numa equipa de trabalho, toda a gente tem que estar absolutamente aliada, em sintonia, digamos que na mesma onda de frequência cósmica, psicológica, para que as coisas funcionem. E portanto isto é difícil de se obter, e quando se obtém é um sucesso tremendo, e muitas vezes esse sucesso é inviabilizado depois por fatores externos que dizem, pá, cuidado, isto acaba sempre por haver depois fatores que numa circunstância ou noutra poderá criar problemas de alguma desconfiança, ou pá, não acreditar muito, ou pensar que estamos ali digamos que a vender a banha da cobra, ou pá, isto está-me a aproveitar do meu trabalho, para não sei o que. Portanto, eu numa situação de patrão serei sempre patrão, porque vais olhar sempre para mim como uma pessoa que tem que me pagar o salário, eu estou a prestar este serviço, estou a cumprir estas funções neste horário determinado, e a tua obrigação é pagar-me o salário, não te podes atrasar um dia, as compensações todas, porque tu é que estás a tirar rendimento da minha produção, do meu trabalho, do meu desempenho. Portanto, enquanto que um colega está na mesma circunstância que tu. Portanto, é completamente diferente. Tu seres patrão, tu seres um colaborador no mesmo patamar, mesmo que tu sejas um diretor de departamento, mesmo que tu não deixas de ser um colega, estás num patamar mais elevado, pode haver aqui algumas circunstâncias de algumas situações. Há sempre, não é? Há sempre, porque tu és diretor de departamento, estás lá em cima, sou um vendedor, estou cá em baixo, ou sou um indivíduo que está na engenharia, estou cá em baixo, estou na produção, estou aqui, eu estou no armazém, enquanto estás lá em cima na administração, não é? Portanto, há sempre aqui também, dependendo das circunstâncias, também algumas circunstâncias, mas é sempre diferente. Não deixamos de estar no mesmo nível de colaborador. Eu acho que depende um bocado, porque se essa pessoa mandar naquela pessoa, acaba por causar o mesmo constrangimento, digamos assim. Certo. É que ele está-me a dar ordens, eu sei o quê, não concordo. Certo. Acho que está um bocadinho no mesmo patamar. Tá, mas não é tão igual. Não engloba o fator salário. Não engloba o fator salário. E, portanto, como não engloba a responsabilidade, tu aqui podes ter uma responsabilidade que é, depois, em empresas que se faz avaliação de desempenho, podes ter sempre sobre o teu chefe de departamento ou o teu chefe de secção um maior respeito, porque no fim ele vai fazer a avaliação de desempenho às pessoas do seu departamento, da sua célula, da sua secção. E ele acaba por ter, porque isso também depois vai inferir diretamente sobre os seus bónus, sobre os seus prémios, sobre a sua evolução na carreira dentro da empresa, não é? Portanto, aí poderá haver de facto aí também, digamos, aquela situação da hierarquia e haver uma maior contenção. Mas na prática acaba sempre por existir uma relação diferente, não é? E isso é um fator que muitas vezes contribui para nós pensarmos que temos uma determinada expectativa em relação às pessoas, e depois as pessoas acabam por mas é natureza humana. Se há coisa que nós temos que nos habituar no mundo dos negócios é lidar com a natureza humana. Nós estamos a falar de inteligência artificial e softwares. No fundo, tudo por trás disto estão humanos. Os humanos, não é? Os humanos, e pá, com as suas enormes mais-valias, mas também com os seus enormes defeitos, pá, mas é neste consenso também que nós chegamos ao patamar que estamos atualmente. Portanto, o fator humano é um fator absolutamente decisivo em tudo, não é? Eu não sei se vocês... eu gostei muito de ver aquela série, a Teoria do Big Bang, não é?
também gostei. Pronto, com o Sheldon Cooper, não é? Em que a ambição dele era tornar-se um autómata, não é? Não ter relações humanas. No fim, acabou por ser uma pessoa com sentimentos, Se deu. não é? E acabou por ser uma pessoa com sentimentos porque percebe de facto aquela questão que ele queria de se tornar um robô, migrar o cérebro dele para um robô sintético e para um corpo mecânico. Acabou depois por ter a namorada, perceber a importância dos amigos, portanto, e o ser humano é isto, no fundo, por O muito. ser humano depende de relações. Depende das relações, depende de Quer todos queiram, estes quer fatores. não é? Nós temos que perceber que as empresas são pessoas e nós temos que relacionar com elas, encontrar a melhor plataforma. Não há modelos ideais de funcionamento, há muitas teorias. Nós temos que tentar perceber o que é que um fez, o que é que o outro fez, e depois tentar aplicar aquilo que podemos dizer que possa funcionar ou não pode funcionar e não aplicamos na nossa empresa, mas temos sempre que perceber quais são as pessoas que temos à nossa frente. E, portanto, eu, naquela altura, quis, de facto, fazer um intervalo de relacionamento com pessoas, ao meu encargo, e decidi fazer uma carreira de consultor externo. Depois tive esta situação de instalar a empresa em Marrocos, foram estes 2 anos e meio, basicamente, grosso modo, mais um bocadinho, com este trabalho. Gostei muito de trabalhar com as equipas que trabalhei, muito mesmo. Tive gente excepcional a trabalhar comigo, quer em Marrocos, quer aqui em Portugal. E depois voltei, quando saí, voltei um bocadinho à minha posição de consultor. Fiz aqui tive um momento extraordinário, que foi um projeto que desenvolvi ali em Cabo Delgado, para daquelas empresas que estão a explorar o gás em Cabo Delgado. Portanto, em 2016 morei 2 semanas dentro de um acampamento de uma dessas empresas, com todos no meio do mato. Foi uma experiência incrível. Conheci tudo aquilo onde hoje em dia anda o Daesh, não é? Em 2017 o Daesh chega à província de Cabo Delgado, portanto eu andei e conheci aquilo tudo, mesmo antes do Daesh lá chegar. Portanto eu estive ali naquelas zonas, andei de jeep naqueles sítios todos, vi aquelas praias maravilhosas deles, estive na fronteira com o Rovuma, portanto na fronteira de Moçambique com a Tanzânia, vi a Tanzânia do lado do rio Rovuma, portanto, e foi uma experiência também inacreditável e portanto também me proporcionou aqui momentos interessantes. E depois recebi este convite para vir para a direção de internacionalização deste grupo. E no final, de facto, trabalhei com gente fantástica em todas as organizações que comecei a trabalhar desde 2013 até 2022. E depois surge aqui uma outra situação. Voltei a gostar imenso de ter gente, de estar a trabalhar com equipas, envolvido em equipas. Foi uma coisa, ganhei outra vez este gosto de trabalhar com pessoas e ter gente à minha volta. E depois surge aqui um projeto que foi a criação da Associação Empresarial de Minho. E voltar-me a relacionar. Na altura eu entro como membro da direção, mas ainda trabalhava nesse grupo empresarial, e voltar a lidar com empresários e com o movimento empresarial. Voltei a ganhar o gosto por ter uma empresa e por isto. O bichinho estava lá, era adormecido. Como vocês viram do meu início, sempre tive o bicho cá. Às vezes o bicho estava um bocado adormecido, até que depois há este dragão. Acho que foi ali um trauma que precisava ser curado. Foi para depois voltar a... Aquele momento foi um momento, 2008, 2009, foi muito complicado. Lidar com um processo de crise em que nós estamos ali a tentar manter o barco na tempestade brutal, não é? Para lembrar um bocado quando vemos aquelas imagens dos barcos naquelas vagas gigantescas no mar, não é? E nós tentamos manter o barco a flutuar com tudo contra nós, não é? Portanto, isso foi duro, foi complicado, acredito, mas depois a componente pessoal também, acredito que isso também tenha contribuído para que eu tivesse que, em termos pessoais, em termos individuais, que tivesse aqui algum momento de afastamento para me, digamos, para me recentrar. Entretanto, outro dos componentes que me ajudou
é também um fator de muitas vezes eu querer ser a pessoa que está na decisão. É muito complicado nós percebermos que estamos certos sobre um assunto e que as coisas podem ir naquele caminho e que as pessoas não estão a seguir esse caminho. E, portanto, estarmos sujeitos a uma decisão superior. Eu estou a tentar ser simpático. Já percebi. E, portanto, nós entendemos que há um determinado ponto na nossa vida em que, pronto, eu já não quero mais estar sujeito a decisões superiores. Quero ser eu a tomar as minhas decisões. Pá, corre bem, corre mal. Mas sou eu que as tomo. E, portanto, cheguei àquela fase da minha idade, da minha maturidade enquanto profissional, que não quero mais estar sujeito a estar às ordens e digamos que às decisões de terceiros que não sejam as minhas próprias. E, portanto, foi um momento também, um dos outros fatores que ponderou, pá, já não consigo estar mais aqui a ouvir coisas e não conseguir ir por caminhos que eu sei que são corretos e que são aqueles que devemos seguir e que, pá, não estão a ser Mas seguidos. eu sei que são corretos, às vezes não podemos estar enganados. Claro. Isso também é um bocado... Sim. Nós muito focados na nossa visão e depois Sim. estamos completamente errados. Completamente nunca estamos. A partir de uma fase na nossa vida, nós não estamos errados sobre aquilo que pensamos sobre um assunto ou como meditamos. Nós podemos não ver todas as dimensões desse assunto que estamos a desenvolver. Daí ser importante termos outras pessoas a colaborar connosco nesse desenvolvimento. Mas muito dificilmente, a partir de uma dada altura, tu estás errado no caminho que queres seguir. Podes não ver exatamente todos os degraus. Podes não ter a informação toda. Podes não ver exatamente todos os degraus que tens no teu caminho. E para aí precisas de gente para te ajudar. Agora, tu a partir de uma dada altura na tua vida, com a experiência que tens, com a vida que já passaste, tu entendes que aquele é o caminho correto. Agora, tu não és capaz de fazer já esse caminho sozinho. Isso não há ninguém que consiga, em termos empresariais, fazer um caminho sozinho. Precisas sempre de gente ao teu lado para colaborar. Portanto, isto para quê? Tu sabes que aquele é o caminho, é aquele objetivo que tens que atingir, só que para atingir aquele caminho, para atingir aquele objetivo, seguires este caminho, tens degraus que tu não os vês. E aí tu precisas de gente ao teu lado que te ajude a ver esses degraus e que te diz, olha, tens este degrau aqui, vamos fazer assim, vamos dar-lhe esta consistência. E isto sim é que faz. Portanto, agora, errado, nos últimos anos eu não me tenho errado em nada daquilo que tenho idealizado e que tenho visto como potencial de projeto para ter sucesso. Agora, o que não consigo, e aí é a minha limitação, é perceber quais são todas as etapas, todos os degraus que eu tenho que cumprir para chegar a esse objetivo. Aí não há ninguém, esqueçam, não há absolutamente ninguém. E daí é o importante de tu complementares. Isto está o erro também de muitos empresários, tais que estávamos a falar há bocado, que escolhem desde o papel higiênico até o modelo de internacionalização, até... Querem fazer tudo, a pensar que sabem tudo. E não fazem, não conseguem. Portanto, e aí é que está o erro. E é por isso que muitas empresas, muitos projetos falham por aí, precisamente por essa inabilidade para perceber que temos que, de facto, ver que há coisas que não conseguimos ver. Não é? Temos que entender que há coisas que não conseguimos ver e que temos que encontrar pessoas que nos ajudem a fazer esse caminho. E aí é que tem, de facto, a capacidade de tu perceberes que não vais a todas. E tens de ter gente que te ajude a percorrer esse caminho. Mesmo os colaboradores. Mesmo os colaboradores. Daí o fator da transparência. Exatamente. Um papel ativo na decisão. Completamente. És a favor disso? Os colaboradores terem um papel efetivo nas decisões? Sou a favor. Quanto mais um colaborador for parte integrante de uma decisão, mais ele é solidário com esse projeto que está a acontecer. Porque ele foi processo fundamental na concretização e na realização desse projeto. Portanto, ele vai ser solidário com ele. A motivação depois é outra também. Eu não tenho que saber tudo sobre tudo. Eu tenho que perceber como é que vou coordenar e como é que vou pôr a minha equipa a chegar lá. Senão, vamos outra vez àquilo que estávamos a falar. É delegar as coisas às pessoas mais capazes para aquela tarefa, não é? Completamente.
Eu costumo dizer que muitas vezes eu não ando a contratar a gente para eu ser mais inteligente que as pessoas que ando a contratar, não é? Não, tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário, não é? Tem que ser inteligente para perceber que tenho que contratar gente mais inteligente para aquelas coisas que eu preciso que sejam feitas e que eu não vou conseguir que elas sejam feitas porque não tenho competências nem capacidade para as fazer, não é? E portanto é por aí que temos que seguir. E esse é de facto um fator importantíssimo na seleção. E isso também é uma das coisas que me leva e que me levou ao trabalhar outra vez com equipas e com essas pessoas a gostar outra vez de trabalhar com pessoas. Porque é um momento fantástico, uma coisa espetacular. E nós pormos tudo a funcionar e as pessoas estarem todas envolvidas num processo, num projeto e estarmos a levar aquilo a bom porto, é uma coisa extraordinária. E gosto muito de facto desses momentos. Olha, e a associação empresarial? O que é uma associação empresarial? O que é que faz a associação? A Associação Empresarial do Minho, vou falar especificamente da minha, a em Minho surge porque há uma outra associação que desapareceu do mercado, chamamos assim, desapareceu do espectro empresarial na região. E a região precisava de ter uma organização, uma associação que a representasse. Isto surge muito com o pós-Covid, com o PRR, e começamos a perceber, os empresários da região, que só Lisboa e Porto estavam a ser beneficiadas com os fundos. Quer dizer, um bocado isto típico de Portugal, não é? Macrocéfalo, eventualmente bicéfalo, porque o Porto vai conseguindo contestar de vez em quando algumas coisas, e nós começamos a ver que há regiões que são completamente deixadas para trás. Isso é a coisa que um minhoto nunca não gosta de deixar de ficar para trás. Aliás, foi no Minho que, a partir de Braga e Guimarães, não é? Do nosso Minho, que nasce um país. Foi por iniciativa dos minhotos. Portanto, sempre estivemos na vanguarda, sempre estivemos na frente de fazer as coisas e nunca estivemos à espera de que viessem fazer por nós. Não é por acaso dos concelhos mais exportadores, temos Braga e Famalicão no top 3, não é? No top 5, tendo ali a questão de Lisboa e de Palmela por causa da Auto Europa, temos dois dos concelhos mais exportadores do país no top 5 nacional, não é? Braga e Famalicão. Portanto, alguma razão temos sobre as empresas do tecido empresarial que está aqui. Portanto, e foi uma altura que os empresários começaram a perceber que a região estava a ser deixada para trás e era preciso organizarem-se para conseguirem reivindicar e começar a perceber que há regiões que precisam também de investimento. Porque as empresas, e vejam o caso, por exemplo, aqui de Famalicão, a Continental esteve quase para dizer assim, possivelmente podemos ter que ir embora porque não temos capacidade para fazer entrar caminhões e sair caminhões para aqui. Estamos com um problema logístico tremendo. E, portanto, teve que a região de se impor e obrigar o governo central a fazer uma estrada em condições de acesso à Continental Mabor, para que pudessem os caminhões entrar e sair sem problemas, sem ter que ir por uma estrada nacional absolutamente atrofiada entre Trofa e Famalicão. Eu penso que vocês também devam conhecer. Eu moro na Trofa, por isso moras na Trofa, portanto estás perfeitamente ciente deste aspecto e do fator importantíssimo que foi construir aquela via, uma das situações é a própria Minho levou o ministro na altura a visitar a Continental, para a própria Continental explicar o problema que tinham de estrangulamento na cadeia logística pela falta de acessos. Portanto, sim, que eles estão lá naquela localização. Em Lousado, não é? Portanto, aquilo é absolutamente complicado. Portanto, a associação surgiu porque nós temos que ter uma organização em que as empresas se integrem e elas juntas sejam mais fortes. Porque somos mais fortes juntos do que separados. E no tecido empresarial é exatamente igual. Uma equipa é muito mais forte do que um indivíduo sozinho, não é? Portanto, por muito valor que ele tem, é competências intelectuais. Portanto, na questão da associação é exatamente este problema, que é uma empresa sozinha a reivindicar não tem o peso que tem um conjunto de empresas que fazem parte de uma associação e essa associação fala por elas. Olha, e o que é que vocês... Olha, nós representamos aqui 250 ou 280 empresas, temos um tecido empresarial
de X mil trabalhadores, mais um fator de faturação na casa dos Y milhões. Portanto, isto tem um fator completamente diferente de reivindicação junto das entidades do que tem uma empresa sozinha a reclamar. Portanto, a associação tem este peso, que é conseguir agregar num só interlocutor os problemas e as necessidades de resolução de problemas e as preocupações que tem para o futuro, como o caso, por exemplo, nesta questão dos combustíveis. A Associação Empresarial de Minho teve um papel fundamental também no fazer de amplificador dos problemas que os nossos associados estavam a ter com o aumento dos combustíveis e, portanto, não é um a falar, é um a falar por muitos. E isso tem um peso completamente diferente. E a associação tem, de facto, esse fator. Para além de que, muitas vezes, ajudamos na questão do networking. Portanto, a associação surge muito também não só por este fator de representatividade das empresas da região, nomeadamente do setor industrial e do setor tecnológico, porque depois temos as associações locais, as associações comerciais locais do âmbito concelhio, mas não havia, digamos, com a saída dessa Associação Industrial do Minho, com o desaparecimento da Associação Industrial do Minho, não havia uma organização que de facto falasse pela região toda. Então aí a Minho, a Associação Empresarial do Minho, surge, não tem ligação absolutamente nenhuma com a anterior, portanto é uma coisa completamente nova e com gente nova, portanto não há nos corpos diretivos ninguém que tenha transitado de uma para a outra, portanto é uma organização completamente nova e que de facto posicionasse não só essa questão de falar a região uma voz só, em dois setores fundamentais industriais, na indústria e na tecnologia, como também criasse momentos de que os empresários se conhecessem. Os empresários normalmente estão preocupados com a sua atividade, raramente saem para eventos de outro tipo que não seja dentro do seu próprio setor. E, portanto, muitas vezes criar este networking, esta capacidade dos empresários estarem em momentos que se conheçam o que cada um está a produzir e onde é que cada um pode complementar. Vocês fazem tipo uma gala anual em que toda a gente se junta? E, exatamente, fazemos uma gala anual que tem um fundo solidário, sempre, temos sempre um benemérito com os fundos arrecadados. Temos depois os momentos onde fazemos divulgações por exemplo, fazemos o estado da arte, por exemplo, da energia, do setor das pescas, portanto, do setor da indústria. Vamos ter agora o nosso aniversário em 26 de maio com o Observador e com a Câmara Municipal de Braga sobre o futuro da indústria em Portugal. Vai ser no Teatro Circo, tem um painel de luxo e depois no final vamos fazer também uma diplomacia económica com várias eu sou responsável da parte internacional da associação e portanto vamos ter depois um business to business com diferentes empresas e agências de investimento, embaixadores de diferentes países, onde é possível, no caso de haver interesse em ir para aquele país ou para aquela região ou conhecer empresas, fazer este intercâmbio mais direto, porque isto depois é o importante na associação. Temos depois os webinars, onde são situações onde apresentamos alguns temas importantes. Por exemplo, o último foi sobre a legislação, o IVA nas importações. Fazemos depois pequenos almoços temáticos também. Por exemplo, tivemos um muito interessante sobre a sucessão nas empresas familiares. Fazemos também as Speed Talks, são sessões online de 30 minutos sobre temas importantes. A lei está sempre a alterar. Eu acho que as empresas hoje em dia são esmagadas com a carga fiscal e com os deveres que têm. Portanto, nem tem tempo muitas vezes para se aperceber o que é que está a acontecer e quais são as obrigações que têm, porque de facto elas acontecem a uma velocidade tão grande que não há hipótese. Portanto, nós tentamos. Eles lá dão conta, a conta chega à casa, não é? Exatamente, ou há uma auditoria, você devia ter feito isto, sim, mas eu não sabia, mas está na lei, mas eu não sabia, mas já desde o princípio do Código Civil a ignorância da lei não beneficia ninguém, não é? Pronto, e já foste, não é? Portanto, e nós tentamos também nestes speed talks de 30 minutos, onde depois temos um período de 15 minutos para perguntas e respostas às questões colocadas, e depois, se a pessoa quiser, para não quiser revelar algumas situações, pode ter com a pessoa que está a falar um momento cara a cara, online, não é? Para fazer uma pergunta mais sigilosa, mais recatada. Portanto,
temos depois os business drinks, onde fazemos a apresentação do mercado, por exemplo, isso é muito aquilo que nós temos feito, onde vem um representante do mercado, temos sempre 2, 3 experiências de empresários desse mercado, onde vem falar, e portanto, fazemos missões empresariais. Este ano eu estive em Marrocos com empresas associadas, numa missão empresarial a Marrocos, portanto, tentamos sempre aqui dinamizar isto de uma forma muito, muito simples e bastante curta, sobre aquilo que Você estavas na parte internacional da associação. Sim. Como é que agregas todo o know-how que construíste ao longo destes 20, 30 anos de carreira nas tuas funções? Eu acho que é uma mais-valia para os nossos associados. Muito sinceramente, não me querendo aqui gabar do assunto, mas ou das minhas competências, acho que é uma enorme mais-valia, porque querendo que os associados tenham sucesso nos seus processos de internacionalização, porque são nossos associados e porque acreditaram na equipa que está a dirigir a associação, penso que acho que é um fator de mais-valia para eles terem alguém com as competências que eu tenho para os poder ajudar e poderem esclarecer sobre alguns assuntos dentro do âmbito que é aquilo que é o proporcionado em termos de abertura de novos mercados pela associação. Que é interessante, se formos analisar, estás há mais de 20 anos em processos de internacionalização, acompanhas tudo que é o processo e o mercado de internacionalizar uma empresa, seja Portugal para fora ou de fora para Portugal. O que é que mudou ao longo destes anos? Por exemplo, como fizeste quando tinhas aquela empresa unipessoal, como era em 2013 a 2016, pré-Covid, e como é agora? Quais são as principais diferenças? Eu vou ser altamente positivo, porque tenho motivos para o ser. Eu acho que mudou muito foi a mentalidade e a formação e a predisposição, a capacidade de facto dos dirigentes, dos quadros gestores, quadros intermédios e superiores das empresas para entenderem os processos de internacionalização. Acho que mudou foi muito isso. Aquela situação que eu vos falei daquele empresário que está a diminuir muito. Hoje em dia temos quadros de gestão muito mais profissionais, muito mais focados em fazer as coisas bem e encontrar quem as faça bem. Isso é um fator muito bom. O nosso mercado, o nosso tecido empresarial é muito bom. Dê-nos condições para continuar a evoluir bem, com um Estado que seja de facto mais amigo dos empresários e das empresas. Porque nós temos excelentes condições. Nós temos fatores produtivos que muitas vezes esquecemos de quão bom nós somos. Nós temos, por exemplo, um setor têxtil. É um setor extraordinário. Sempre resiliente, sempre capaz de É um setor que sofre muito, não é? Sofre muito. Eu posso-vos dizer que ainda outro dia estava a falar na apresentação do curso de gestão aplicada da Universidade do Minho, da Universidade Católica em Braga. Vão abrir no próximo ano esse curso e convidaram enquanto representar em mim. O setor, por exemplo, o setor têxtil é um setor. Não há muitos sítios no mundo onde haja um setor que tenha passado, em termos de conhecimento geracional, de avós para netos e de pais para filhos, como o setor têxtil. Nós temos gerações inteiras a trabalhar em empresas têxteis em Portugal. Qual é o valor desse saber acumulado? Começaram em bisavós, avós, pais, filhos, já vão em terceiras e quartas gerações na mesma empresa a trabalhar aquilo. Isso é uma coisa por demais valiosa. Então nós temos um setor têxtil, que de facto é um setor extraordinário, com uma qualidade impecável, uma qualidade de topo mundial. Vejam uma coisa, a Louis Vuitton vai passar a ter nos seus produtos um made in Portugal sem vergonha nenhuma, porque é um produto de qualidade e assume que é feito em Portugal, tem qualidade e é um valor acrescentado ao seu produto, distinguir que aquilo é feito em Portugal, made in Portugal. E Portugal, por exemplo, no setor têxtil, nós não podemos ser mais um mercado virado para a mão de obra barata. Esqueçam. Não há hipótese, nós não conseguimos competir. Porque é que estamos a perder mercado para a Inditex e estão a deslocar, e aqui empresas pequenas estão aí? Porque não é esse mais o paradigma do têxtil. O têxtil não tem que mudar de paradigma, não pode ser da mão de obra barata, tem que ser da qualidade, tem que ser da inovação, do design e do cumprimento de prazos. São os vetores, novos vetores que o têxtil tem que apostar. E é isso que estão as empresas
nós vemos isso nas nossas empresas do têxtil na Eminho, estão a mudar o diapasão, estão a mudar o paradigma e estão-se a focar para este lado. Agora, por exemplo, na questão de imagem, temos de ter aqui uma aposta também muito grande por parte do Estado, porque as empresas por si só não conseguem elas próprias criar uma imagem do que a made em Portugal é bom, não é? Elas sozinhas conseguem dizer que a XPTO é uma empresa espetacular que está a produzir com imensa qualidade, mas criar escala para o mercado do têxtil de qualidade, em que, por exemplo, eu se falar na moda italiana ou na moda francesa, toda a gente, nem que seja uma chafarrica de vão de escada a produzir, não, isto é moda italiana, isto é moda francesa, não é? Por exemplo, o que é que está a acontecer também com a moda espanhola? A moda espanhola está a criar carreira. Hoje em dia há uma grife, não é? Há uma identificação com o têxtil, com a moda espanhola, com qualidade. Não é? Mas foi um processo demorado e foi um processo que começou com uma estratégia nacional, com o José Maria Aznar, na altura, em 1992, 3, com a primeira internacionalização da Zara, etc. E começa a pôr um foco no setor têxtil, começam a surgir a Agatha da Prada, etc. Essas grandes, mas apoiadas pelo Estado. E acho que aqui o Estado tem que, de facto, olhar aqui, criar uma marca para o têxtil. Temos a metalomecânica. A metalomecânica em Portugal é de tecnologia de ponta mundial. Nós produzimos máquinas e equipamentos em Portugal espetaculares. Temos engenheiros, temos programadores, desenvolvedores de software, temos gente com competências mais que suficiente para produzir qualquer máquina, para produzir seja o que for, em automatização, seja no que entendemos. Temos aqui na região, gente consegue pôr processos automáticos. Nós hoje em dia, com o que temos em Portugal, nós somos capazes de produzir numa fábrica completamente automática. Praticamente só ter 2 ou 3 pessoas só a ver se as coisas estão a produzir bem. Mas já conseguimos partir para a indústria 4.0, não é? Completamente. Não só pelo desenvolvimento de software, conheço já alguns de shop floor control e de gestão de processos de produção, como também de desenvolvimento de equipamentos mesmo automáticos. Nós temos aqui gente já na tecnologia máxima da robotização, não só como robôs autónomos, como também com idealização de armazéns automáticos, etc. Nós hoje em dia temos na metalomecânica também aqui um grande processo. Temos outras indústrias que temos que ajudar também a entrar em processo de desenvolvimento. Temos uma que somos referência, que é a indústria dos moldes, a indústria dos moldes em Portugal. Em Marrocos, Portugal e moldes é equiparada a elevada qualidade. Portanto, a indústria marroquina, mesmo a multinacional que está lá instalada, quando se fala numa empresa portuguesa de moldes, sabem que estão a trabalhar com empresas de elevada qualidade e competência muito, 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 muito forte neste setor. Portanto, nós temos indústrias que são muito boas, muito competentes. Portanto, eu acho que focando só num setor, mas temos alguns destes setores, já nem falo na questão do desenvolvimento de software, nos programadores que temos, que são excelentes, não é? Basta ver também as empresas que nós aí somos uma referência. Somos uma Até referência. já se está a construir muitos hubs, muito nesse sentido. Temos aqui muito talento e as empresas lá fora querem aproveitar esse talento. Completamente de acordo. Nós temos que perceber aquilo que perceberam os nossos antepassados quando partiram na época dos descobrimentos, século XV. Éramos umas máquinas. Nós percebemos que nós somos um território pequeno, exíguo e pobre. Nós não temos grandes recursos minerais, não temos. O nosso terreno agrícola fértil, em muitos casos, estamos a falar 20%, 17%, 20% do todo o território é agrícola viável, ou seja, um território de agricultura viável. Portanto, nós temos que perceber que se não somos bons em muitas coisas, temos que ser muito bons naquilo que de facto podemos ser muito bons. E se nós temos de facto esta competência da educação, que foi um fator fundamental de desenvolvimento também do nosso tecido empresarial, em vez de deixarmos fugir muita gente, eu sei que é difícil, mas aí também tem que haver o Estado, é assim, pá, o que é que eu quero? Quero sacar toda a riqueza ou sacar alguma riqueza para ter muita riqueza distribuída ao longo de muito tempo? Ou quero só resolver o problema do momento? Isto também é uma questão que o próprio Estado e os próprios políticos têm que perceber aquilo que querem fazer. Eu costumo dar aqui o exemplo da galinha dos ovos de ouro, não é? Eu tenho uma galinha dos ovos de ouro. Se vocês tivessem uma galinha dos ovos de ouro, o que é que vocês faziam? Uma galinha que punha ovos de ouro. Tratavam-na bem. Não há aí a matar de certeza. Certo?
O que é que vocês faziam? Tratavam-os bem, alimentavam-a bem, pá, davam-lhe todas as condições para o melhor ambiente possível, ar-condicionado, pá, tudo XPTO, comida de topo. Vocês iam tratar bem, porque ele dava-vos todos os dias um ovo de ouro. O empresário dá todos os dias ao país ovos de ouro. Portanto, o empresário, o empreendedor, tem que ser bem tratado. O Estado tem que o tratar e não tem que olhar para ele como um inimigo. Alguém disse uma vez, numa conferência da Minho, que nunca viu nenhuma crise ser resolvida pelo Estado, mas quem ajudou a sair da crise foram as empresas, foram os empresários. E aí que temos que mudar também um fator, que é não encarar o empresário como bandido, como aquele que está sempre a tentar enganar o Estado, e que esta é a visão. Se nós ouvimos aqueles deputados na Assembleia da República, estamos sempre a ver esta maior parte, ali uma maioria ou coisa, estamos ali, para não entrar aqui em muitas situações de posicionamentos políticos ou más interpretações sobre posicionamentos políticos, mas estamos a perceber que há de facto ali uma má interpretação do que é a dinâmica e o que é a importância do empresário. Eu não vou matar uma galinha que me dá ovos de ouro, vou tratá-la da melhor possível. E o empresário, são as empresas que põem a riqueza no país. Não é o funcionário público que põe a riqueza no país. Eles existem porque há geração de riqueza por parte do tecido empresarial privado, que depois gera impostos que são coletados pelo Estado e que depois é distribuído para o seu próprio funcionamento do Estado, e é com esses impostos que se pagam salários, não é? Está visto que os modelos socializantes da sociedade não funcionaram, os que não funcionaram ou os que estão a tentar funcionar, vê-se qual é o resultado para as populações dessa sua implementação. Mas porquê que o Estado ainda não resolveu isso? Já há muito tempo que se fala disso. A taxa dos impostos é elevada para as empresas. É elevado, e depois temos um problema que é, se vocês tentarem perceber quais são os impostos que existem atualmente em Portugal, vocês eventualmente vão ficar perdidos, porque a uma dada altura já nem sabem como é que estão, porque depois, consoante vêm situações de crise, são criados impostos ou taxas para tentar ultrapassar aquela situação. Mas os novos governantes, o governo que entra a seguir, nunca elimina aquilo que foi uma situação provisória para fazer face a um problema momentâneo. Portanto, acumula outros. A uma dada altura, nós temos taxas e obrigações sobre situações que foram criadas para resolver um determinado problema que o país tinha naquela altura e que não foi, quando foi ultrapassada essa situação, não foi eliminada. Mantém-se essa continuidade. Então nós temos problemas muitas vezes que são o acumular de entrada sucessiva de governantes e que, ao fim e ao cabo, não se quer mexer muito naquilo que é o status quo tributário existente, não é? Porque isso já sabe que isso ajuda sempre nas contas, ajuda sempre naquilo que é o orçamento do Estado e a previsão daquilo que muitas vezes pode acontecer, como este ano, uma situação terrível que aconteceu na Zona Centro e ter que fazer face àquilo e logo a seguir uma crise petrolífera, não é? Portanto, o Estado também entende que não queira mexer muito porque quer ter sempre aquela almofada. É a reserva, não é? Estar. Exatamente. Agora, o que eu acho que isto tinha que acontecer era um pacto de Estado, um pacto de regime, não é? Em que os principais responsáveis pelas decisões políticas neste país, que vão se alternando no poder, em democracia é isso que acontece, graças a Deus, não é? Mas que há situações que são um friso que nós temos que manter independentemente de quem lá esteja. E nós, quando estamos na oposição, vamos entender que quem lá está vai trabalhar no sentido de fazer isto. E, portanto, vamos compreender, e em coisas essenciais, que é, neste caso, não matar a galinha dos ovos de ouro, que é o tecido empresarial português, não é? Que temos que ter uma determinada política para que ele se desenvolva. Porque muitas vezes o que nós precisamos em termos de empresas é concentrarmos em produzir, em procurar mercados, em gerar riqueza. Porque se nos estão permanentemente a condicionar com novas leis, novos condicionamentos, agora o empresário tem que fazer esta cota, não sei o quê, agora tem que obrigatoriamente, a partir de 50, ter um canal de não sei de que mais, e agora como é que eu vou construir isto? E quais são os mecanismos? E agora não sei o que mais, tem que fazer isto ou aquilo. E portanto, neste ponto temos que também perceber que é na classe política que vai governando o nosso país que tem que ser essa estratégia. Então, resumindo, em 2026 não compensa abrir uma empresa. Compensa sempre abrir empresas. Depende do mercado, do produto, do serviço que esteja disponível para fazer. Eu também tenho sempre uma regra. Não sei se pode ajudar ou não.
Que é, eu abro empresas quando sei que alguém vai comprar o produto ou serviço que eu vou fazer. Eu, por exemplo, há uns anos atrás, eu sou apicultor. Para além de ser viticultor, sou também apicultor. E então, quando percebi que tinha um mercado onde podia vender o mel que ele produzia, comprei as colmeias. E pronto. E comprei colmeias, tratei das minhas abelhas, comecei a produzir mel, comecei a vender mel, mas já tinha o circuito de escoamento feito. Isto sou eu. Mas é um conselho que eu posso dar. Não se inibam de abrir empresas e de criar a vossa atividade empresarial. Tentem perceber, é o sucesso. Posso-vos garantir uma coisa, desde a minha primeira até a minha última, neste momento, empresa. Se há coisa que vos aparece primeiro nas empresas, são contas para pagar. Logo. Antes que entre dinheiro, está dinheiro a sair. Okay? Ainda nem está montada a empresa, já estão a tirar dinheiro. Por exemplo, eu montei a esférica, estava a sair do centro de formalidades de empresas, não é? Entro no carro, eu começo a subir, já estou a receber uma chamada de alguém a querer me vender um serviço da nós empresarial. Eu, desculpe lá, será 15 minutos de constituir a empresa, o senhor já me está a ligar para me vender um serviço? Epá, é incrível, como é que isto é para vocês perceberem que de facto... Eu recebi uma carta, ninguém me ligou. A mim ligaram. E portanto, isto isto para perceber que nós assumimos uma responsabilidade quando montamos uma empresa. E a partir do momento em que assumimos essa responsabilidade, temos de ter forma de cumprir as responsabilidades que assumimos. Portanto, a melhor maneira de nós constituirmos uma empresa, empreendermos uma atividade económica, é perceber que aquilo que vamos fazer tem um público-alvo, alguém que vai comprar. E de preferência já termos uma dúzia ou meia dúzia já de pessoas a comprar aquilo que vamos que vamos disponibilizar. Há exceções à regra. Há quem crie o próprio mercado. Coisas, por exemplo, como o ChatGPT não tinham mercado antes de existirem. Certo. Mas, entretanto, tinha uma estrutura por trás que fazia outras coisas e que naquela área desenvolveu a inteligência artificial. Portanto, já existia uma organização que estava a vender, que estava a faturar e que disse, isto vai ser aqui uma coisa interessante para desenvolver, vamos criar uma equipa para fazer isto, mas não deixa de ter uma estrutura que já esteja a faturar, porque quem criou aquilo precisava de pagar as suas contas ao final do mês, não é? E, portanto, nesse aspecto, isso é a própria evolução das empresas naquilo que são os nichos onde elas depois vão querer entrar. Eu contei-vos na altura como montei a minha segunda empresa, depois de ter os 2 departamentos lançados, assim, vou fazer uma coisa nova, e criei uma coisa absolutamente nova, e a partir daí gerou-se um negócio e gerou-se uma internacionalização. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que de facto não é impeditivo que se gere algo novo, mas normalmente tem que ter alguma sustentabilidade para criar. Agora, que muitas vezes nós temos um próprio ambiente que nos vai gerar um negócio, sem dúvida alguma. Eu talvez posso ter uma competência que alguém veja. Dou-vos um exemplo. Eu tenho uma empresa que estou a ajudar no processo de internacionalização, está a ter sucesso, já está em 2 continentes, que são máquinas de troco automático. Máquinas de? Troco automático. E a pessoa que investiu nesse projeto é uma pessoa que tem uma rede de pastelarias e padarias. E as máquinas com quem ele trabalhava não cumpriam todas as exigências que ele queria. E, entretanto, tentou encontrar alguém que tinha a ideia de um software, exemplo, um mecanismo que podia criar uma máquina completamente... São essas que se vê aí nos postos de abastecimento? Algumas. O mercado português é todo deles, o mercado internacional é todo meu. Portanto, mas vê que o parque de máquinas em Portugal já é muito significativo. Já. E, portanto, o que é que acontece? Aquela pessoa tinha a ideia de como conceber uma, mas não tinha mercado para a máquina. Mas havia a pessoa que, de facto, precisava de alguém que concebesse uma máquina à sua medida. A sorte juntou-os e lá está. Eles conseguiram, a partir daí, desenvolver em conjunto uma máquina, que é uma máquina, posso-vos dizer que é um sucesso, tecnologia, software, montagem, excetuando os leitores de notas e os moedeiros, que têm que vir com uma certificação própria do Banco Central Europeu. Portanto, aquilo é tudo feito com muito sigilo e com muito controle, como é evidente, não é? Estamos a falar de dinheiro, portanto tem que ser uma coisa. Tudo o resto é tudo feito, montado, desenvolvido em Portugal. Portanto, sem dúvida alguma, muitas vezes é a pessoa que faz o mercado. E aqui está um exemplo. Assim, esse tipo de máquinas já existiam, não estavam, era em todo lado.
Certo. Temos o multibanco e isso já fazia aquele funcionamento de dar notas e tirar moedas conforme um certo valor. Não estavam, era Mas, por exemplo, convenientes numa numa padaria, padaria ou num posto de numa rede de padaria, abastecimento. em que tem que pagar, pá, muitas vezes o funcionário, até questões de higiene, não é? Quer dizer, a pessoa que está a pegar numa nota, antigamente quando eu era miúdo dizia assim, qual é a coisa, aquela anedota que dizia assim, qual é a coisa mais suja do mundo, para não dizer outra palavra, mas que toda a gente quer. E pessoal, é o dinheiro, não é? O dinheiro é coisa, então se nós andarmos em países africanos, há notas que nós, a uma altura, temos que olhar para perceber exatamente qual é o valor da nota que está lá, não é? Porque ela já tem uma camada de sujidade ali tremenda, não é? Portanto, e alguém que está no atendimento ao público, na alimentação, e que vai mexer em moedas, que vai mexer em notas e não sei o quê, depois a seguir, às vezes até se Assim, esquece de meter a comida, mas lupa. não sei o quê. Não é por coisa, mas naquela questão da. Eu tenho uma fila com 15 pessoas para o pão. Às vezes até me esqueço de meter a luva, não é? Naquele. Pode contaminar, não é? Portanto, uma das questões da higiene e Alguns segurança sítios nem usam alimentar luvas. é não tocar em contaminantes que vão depois a seguir, essas mãos tocarem em algo que vai ser consumido por um ser humano, não é? Portanto, isto é uma máquina que também tem que ter aqui alguma fiabilidade. E depois também aquela situação dela ter um desempenho que não creque, que não empanque. Portanto, isto também foi um dos fatores críticos para o desenvolvimento desta máquina. Portanto, muitas vezes somos nós a ideia que podemos criar. Isto é aqui um exemplo de como eu tenho a ideia e eu próprio gero o mercado. Não é? E disseste que foi uma boa internacionalização até agora. Sim. Como é que tu medes isso? Pelo número de máquinas vendidas. Basicamente números. E são transversais, quer aos financeiros, quer Aquilo é aos pago à gestores. cabeça ou é tipo alugar as máquinas? Tem as modalidades. Ter- Pode ser comprada de uma vez só, ou pode ser um contrato de leasing de máquina. E pode ser substituída, pode haver até um contrato de substituição ao fim de 1 ano, 2 anos, ser Como substituído. fazem com as impressoras e sim, escritórios. não é? Exatamente. É um leasing e aquilo depois, se for preciso trocar a máquina ao final de 1 ano ou 2, eles vão lá e trocam. Exatamente. Voltando um bocadinho à EMinho, qual é o requisito para estar lá dentro da EMinho? Por exemplo, eu tenho uma empresa em Braga. Sim. Como é que eu posso pertencer à EMinho? É uma questão de fazeres associado, depois a tua empresa associada, fundamentalmente identificares com o que são os nossos princípios, os nossos valores de atuação e entenderes que é uma mais-valia para ti pertenceres a uma associação como a EMinho. Mas existe algum tipo de subscrição? Existe o pagamento de uma cota Um anual. anual? Sim. Uma cota anual, exatamente. Paga-se uma cota anual. Nós temos uma prerrogativa que é não trabalhamos com fundos comunitários. Ok. Não trabalhamos. Nós só vivemos das cotas que as empresas pagam e de dinheiro que vamos adquirindo com os eventos que vamos fazendo. Portanto, nós não trabalhamos com fundos comunitários. É uma premissa que a associação tem, pronto, desde o seu início. Eu sou um dos fundadores, sou um dos 5 fundadores da EMinho e desde isso estabelecemos que não trabalharíamos com fundos comunitários, enquanto isto pode também dar uma pressão acrescida à associação, que é enquanto que os empresários e as empresas virem que nós somos uma mais-valia para elas, pagam cotas. No dia que entenderem, afinal saíram fora do trilho e não nos sentimos mais representados, deixam de pagar cotas e então aí a associação deixa de ter razão para existir, porque nós existimos para as empresas e para os empresários do Minho e para os defender. No dia que os empresários e as empresas do Minho entenderem que nós não estamos a cumprir esse papel, deixam de pagar cotas e a associação deixa de existir. Exatamente. Portanto, não vivemos aqui num suporte básico de vida ou num ventilador que são os fundos comunitários que vão mantendo as associações. Atenção, não faço juízos de valor. O que estou a dizer é que nós queremos manter uma pressão alta, tal e qual como nós fazemos nas nossas próprias empresas, na performance que nós queremos que elas tenham e naquilo que seja a dinâmica para estar É ter no valor mercado. para as empresas, estar sempre com essa pressão de dar proposta valor de às empresas. Exatamente. E, É a nossa proposta de valor para o tecido empresarial da região. Enquanto elas acharem que sim, vão continuar a pagar, não é? Exatamente. E para quem vem da Europa ou, por exemplo, da África, porquê o Minho, porquê a EMinho? Porque é uma. Para já estamos com situações de logística muito interessantes. Nós temos o Porto de Leixões e temos o Porto de Vigo muito próximos. Temos o aeroporto do Porto. Nós temos redes viárias extraordinárias. Nós conseguimos ter, subindo um bocadinho, ou indo por Guimarães, ou subindo a Tui, temos logo autoestradas que nos ligam ao centro da Europa. Temos uma capacidade de ter mão de obra qualificadíssima com universidades, institutos politécnicos, como a Universidade do Minho, como a Universidade Católica,
como o Instituto Politécnico de Cabo de do Ave, como o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, como escolas profissionais que estão aqui também na região, que nos estão a conseguir dar resposta às solicitações da indústria. Nós, hoje em dia já temos um tecido educativo que está vocacionado para a necessidade que as indústrias locais ou que se venham a instalar tenham. Já conseguimos preparar isso com antecedência. Portanto, e nós, para além disso, temos um ambiente muito favorável, muito dinâmico na região ao empreendedorismo. Característica muito própria também dos minhotos e que temos um poder político também nos diferentes municípios da região muito receptivos a investimentos para as suas regiões e muito facilitadores da instalação de novos negócios, novas indústrias e novas atividades nos seus territórios. Ok. Acho que é a última questão que eu tenho para ti, que é, ok, eu estou dentro da AEMinho, a minha empresa está dentro da AEMinho, e eu quero vender a minha empresa, vocês ajudam nisso? Nós não somos uma empresa, não somos uma associação que veste uma roupagem de consultora. Aliás, nós não temos esse serviço. O que fazemos é, nós temos consultoras nossas associadas que prestam esse serviço e essas consultoras, indicamos 2, 3, 4, o que for, indicamos o caminho para eles poderem contactar as pessoas responsáveis, selecionam dentro dessas nossas associadas aquela que melhor pode prestar o serviço que ela quer que seja prestado e contratualiza com ela o processo para venda. Agora, nós diretamente esse serviço não prestamos, como também não prestamos serviços jurídicos, nem serviços de assistência fiscal ou jurídica, jurídico ou fiscal ou jurídico ou contabilística. Isto porque temos associados nessas áreas, bons associados nessas áreas, disponibilizamos dentro dos nossos leques de associados, não se esqueçam que eu falei há bocado na questão do networking, e nós tentamos que dentro da associação se encontrem os parceiros para que dentro desses associados se consigam, de facto, complementar algumas necessidades que eles tenham. Portanto, indicamos e eles procuram, dentro desses nossos associados, quem lhes possa prestar esse serviço. Agora, a associação não presta esse serviço, a nossa natureza e a nossa função é outra completamente diferente. Pronto. 1h51, já foi, passou rápido o tempo. 1h51. Incrível. 2 horinhas de boa conversa. Muito obrigado. Olha, muito obrigado por teres participado aqui no podcast. Eu dou-vos os parabéns por este modelo e espero que tenham muito sucesso, para também contribuir para que alavanque este programa, para que extraordinários vocês são, de facto, impecáveis. Muito obrigado. É isso. E pronto, é um rap. Ficamos aqui pelos agradecimentos. Está feito, está gravado. Gostaram? Foi top.